Então vocês vão embora para outro lugar? Hein? Mas aí vai entrar outra pessoa aqui. Hã? Vai entrar outra pessoa aqui. Não sei quem vai vir para cá, mas Bom dia a todos. Só para constar, são 9h30. A gente está realizando a primeira chamada para o quórum. Como a gente não tem ainda, nós vamos aguardar mais 15 minutos para complementar e a gente faz uma nova chamada, tá bom? Então, quem quiser, pode colocar no chat e para a gente poder complementar as presenças, tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos.
Bom dia. Bom dia, já. A gente está Tudo bem? verificando o quórum, tá? A gente fez a primeira chamada às 9h30 e vamos aguardar até 9h45 o quórum, tá bom? Perfeito. Tá ótimo. Bom, estou por aqui. Vou ficar vendo outras coisas. Bom dia a todos. Denise, Secretaria do Meio Ambiente, presente. Bom dia, Denise. Colocar o nome e instituição aqui no chat, né? Por Isso, favor. isso, por favor, peço a todos que coloquem o nome da entidade e o nome da pessoa no chat. Só para informar, estamos aguardando mais duas pessoas, dois membros entrarem para poder validar o quórum. Ótimo. Bom, aproveitando que estamos aqui, Paulo, posso falar uma coisinha sobre o que nós recebemos ontem, que é o trabalho da atualização do valor de cobrança, que é justamente o tema de hoje, né? O valor de cobrança. Recebemos ontem por e-mail o trabalho final do professor Flaviano. Vocês chegaram a ver isso no e-mail? Não, ele ficou até de. Ele falou que ia entregar hoje, né? Sim, Não, bom entregou dia, ontem. Jacques. Ele encaminhou-se ontem, após o expediente, já era depois assim. Isso, Hoje de mandou isso manhã, ontem. verifiquei no e-mail, só que devido à plenária, a gente acabou dando prioridade para a plenária, para todo andamento aqui. Após a plenária, a gente tinha que rever isso daí. Que o assunto é bem pertinente à plenária, né? E é justamente para a próxima plenária. Só que ele me detalhou uma série de coisas que são exigências do procedimento para que essa atualização de valor seja viável de ser enviada para o CRH e ser apreciado e ser aprovado, né, lá na Câmara Técnica de Cobrança, CTCOB, do CRH. Então, primeiro tem talvez uma reunião que a gente pode talvez já definir nesse interim, antes da plenária, para tratar deste tema, né, e convocar todo mundo e já aproveitar essa plenária, talvez até para isso, para convidar todo mundo a participar, todos os integrantes do comitê. E na plenária, a votação é importantíssima, diz ele, né, que tem peso, né, a sociedade, quem paga a água, né, das empresas de consumo e tal, e as entidades que consomem água, tem um peso maior na votação. E, e depois tem a sociedade civil e os órgãos públicos, né? Mas, enfim, tem toda uma questão que é muito importante que todo mundo, como hoje aqui, parece que está todo mundo aqui, e talvez mais ainda na plenária de maio, né? Para quando esse assunto vai ser levado, porque só uma aprovação realmente significativa na plenária pode ensejar que esse projeto seja levado lá para a CTCOB e tenha todos os procedimentos aí que ainda faltam. Então é isso que eu queria te falar, Paulo, e enfim, o trabalho foi apresentado agora e vamos, não sei, como você acha melhor divulgar isso
para todos os entes e todos os participantes do nosso comitê e marcar talvez uma data para esse assunto ser analisado, né? O professor Flaviano, na reunião lá da Câmara Técnica, ele foi, né, ele, vamos dizer assim, além de apresentar de forma geral o trabalho, ele foi enfático com relação a esses prazos, a todo o procedimento que tem que fazer, porque ele teve a experiência no Paraíba do Sul. Então, Isso. então, como ele viu que foi, voltou, ele já está mais agora traquejado. E aí, ele. Então, assim, na expectativa da entrega dele, a gente provavelmente vai marcar uma conversa. Por quê? Porque eu estava vendo a nossa deliberação sobre a questão dos projetos, sobre todos os produtos e as obrigações todas. Então, tem um prazo de 10 dias para ele, vamos dizer assim, mandar o material para o comitê e coisa e tal, entendeu? Então, vamos começar a proceder dessa forma e ele poder, além de nos entregar o material, a gente poder conversar, porque, de fato, diferente de outros produtos, esse aí tem uma exigência um pouco maior. Tomara a gente tenha condições de aprovar né, de fazer a nossa parte, encaminhar para o conselho lá, para a Câmara Técnica, desculpa, lá de cobrança, né, estadual, e viabilizar o quanto antes, né, a entrada dessa em operação da nova tarifa. E conversei aí em Taubaté com o pessoal do Paraíba, eles acham que é um pouco complexo e, né, não deram muita esperança para a gente de que a gente consiga cumprir prazo para cobrar em 27. Mas a gente vai tentar, né? Como ele mesmo previu. Eu vou confiar na experiência do professor Flaviano para essa situação. Nós estamos agora 31 de março, né? Se a gente encaminhar para os membros todos agora nesses próximos dias, então talvez com 15 dias de exame do material, se a gente marcasse para o meados de abril, meados e final de abril, uma reunião com todo mundo, né? Eu acho que aí, se houver um questionamento, ainda vai haver tempo para maio, início de maio, tentar resolver, superar algum problema. E aí ainda daria para aproveitar a plenária, né, que é 26 de maio, me parece. 26 de maio já está marcado. Isso. Tudo bem, a gente vai falar com ele. Na reunião, ele não teve, vamos dizer assim, essa expectativa de que pudéssemos agilizar tanto. Mas o que depender de nós, nós vamos, né, trabalhar nesse sentido. Só O não vamos problema fazer era o o que não é tempo. possível. Não, o problema era o tempo de exame desse material dele, que ele mandou ontem, né? Então, tá no e-mail, é um trabalho de fôlego, né? Mas são os cenários, né? Vários cenários para aumento da tarifa, qual é o índice e tal. Não chega a ser uma coisa de outro mundo, eu acho. Mas precisa de um prazo. Então, 10, 15 dias é um prazo bem razoável para marcar justamente essa primeira conversa e ouvir das pessoas tudo que elas podem acrescentar, ou opinar, ou comentar em relação ao trabalho que está sendo apresentado, né? Perfeito. Temos quórum, Rodolfo? Bom dia, Paulo. Falta um membro entrar para o Bredacom. O Afonso está entrando. O Afonso falou que estava entrando já. Sem ele entrando, acredito que já deu. Bom dia, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Só para chamar, a gente acaba de completar o quórum para a reunião de hoje. Bom dia, doutor Afonso. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, Sim, estamos. Bom dia. Então, vamos lá. Tá a primeira parte sua, Angelita. a reunião, a reunião está sendo gravada, né? A gente já iniciou a gravação da reunião. O quórum foi verificado e estamos à 23ª reunião extraordinária do comitê. Agora a gente passa a palavra para o vice-presidente do comitê, o doutor Afonso. Bom, gente, primeiramente, bom dia. Gostoso? Vocês pelo atraso. Eu estava ontem numa convenção lá em Lorena, acabei chegando de madrugada, atrasou, mas estou aqui à disposição de vocês. Bom, agradecer mais uma plenária do nosso Comitê de Bacias. Nosso Comitê de Bacias tem uma pauta hoje de trabalhos a serem empregados para os projetos futuros. Agradecer os membros. Hoje o quórum está completado já, Angelita? Oi, doutor Afonso. O quórum está completado já hoje? Tá completo, a gente já tem para aprovação da deliberação. Perfeito. Desejo um bom dia a todos, bom trabalho e um bom feriado a todos. Paulo? Bom, então, bom dia a todos. Agradeço a presença. Nesse dia que, embora a gente tenha outros eventos acontecendo, né, é importante que a gente esteja aqui nessa reunião extraordinária para cumprir um procedimento que tem prazo, né, e que é importante em termos de recursos para os projetos do nosso edital. Então, como nós convencionamos no convite para a execução, eu quero dizer que nós vamos ser bem concisos na nossa pauta, né? De modo que a gente cumpra o mais rápido possível o nosso propósito, que é simples. O material foi enviado antes, principalmente para a questão do plano, aprovação do plano de aplicação, né, de recursos, plano anual de aplicação dos recursos. Então, eu queria, então, já tendo quórum, eu quero dizer que vamos passar para o primeiro item da pauta, não da ata, que é a aprovação da ata da reunião ordinária de 16 de dezembro de 25. Então, vamos primeiro votar a dispensa da leitura da ata, se não houver objeção ou óbice a esse fato. Então, colocando em votação a dispensa da leitura da ata, já que ela foi encaminhada, e aí se alguém não concordar, pode se manifestar, por favor. Bom, então, não havendo manifestações, eu abro a palavra ainda sobre alguma consideração ainda sobre a ata. Meu computador está travado. Vou abrir aqui. Se alguém verificou alguma inconformidade, ainda temos a ata na pauta para aprovação. Bom, se não há manifestação, eu queria colocar em votação a aprovação da ata, com a manifestação de se alguém não concordar com a aprovação, nesse momento. Bom, não tendo manifestação,
podemos considerar a ata aprovada, a ata da reunião anterior aprovada. Bom, já dando sequência, já vou colocar em discussão, como assunto da nossa pauta, a primeira deliberação desse ano, do comitê, que aprova o plano de aplicação anual da cobrança de recursos hídricos para a nossa unidade de gerenciamento de recursos hídricos e para o exercício de 2026. Aí, para isso, eu abro a palavra e até pergunto se a gente deve fazer a leitura ou devemos abrir a palavra para a explanação do princípio básico desse plano de aplicação dos recursos para a nossa bacia. Paulo, se você quiser, eu posso fazer essa apresentação, essa deliberação do Eu 01. gostaria, você deu uma estudada, né? Pois não. Essa deliberação do 01, ela está falando sobre o plano de aplicação de recursos da cobrança. Então, é o mesmo material que foi dispensado para todos, foi enviado junto com a solicitação da reunião, e aí ela é formada por 3 quadros, né? E por que que a gente faz o plano de aplicação? É para que a gente tenha o valor de recurso que pode ser utilizado para investimento e para custeio no ano vigente do ano de 2026. Então, anexo a essa deliberação, a gente tem o quadro número 1. Então, o quadro número 1, ele tem a previsão de arrecadação que veio prevista no LOA. Então, está lá de 280 mil, né? É o item 1 de receita 280 mil. Dos 280 mil, 10% está rateado para despesas de custeio, né? Então, 28 mil para despesas de custeio. E aí é feito todo o planilhamento entre despesa e receita, e o que vai lá no último item é a apuração final da disponibilidade para investimento. Então, nós temos para investimento no ano de 2026, com recursos da cobrança, o valor de 276.620,66 centavos. Esse valor é única e exclusivamente de cobrança, tá? Ontem, na reunião do Secofeidro, ficou mais o valor da Cefur. No caso do Comitê SM, a parcela maior, ela é do Cefur, tá? Então, para investimento com recursos de cobrança, a gente tem, para o ano de 2026, R$ 276,620,66. O anexo 2, ele fala sobre o detalhamento do custeio. Então, a gente retirou 10% lá de despesa para custeio, e essa despesa de custeio, ela está planilhada nesse anexo 2 com provável uso, né? Então, provavelmente a gente vai gastar isso com valores de custeio. Se isso não for gasto, esse dinheiro ele fica na conta do custeio, mas é só um rateio que a gente precisa encaminhar para justificar o valor de 10% de custeio que a gente está colocando como para esse gasto. E a planilha número 3, ela é sobre os projetos, né, que foram utilizados o uso da cobrança, com recurso da cobrança, no ano de 2025. Foram 2 projetos, o COB 7 e o COB 8, e que eles não foram iniciados ainda, tá? Assinaram o contrato no dia 17 de outubro de 25, mas ainda não foi assinado. Então, como não é um projeto concluído, a gente não sabe se foi utilizado sobre o recurso, se ainda vai ter sobras, se como é que o projeto vai concluir. Então, essa deliberação, ela é composta por esses 3 arquivos, esses 3 anexos. Aprovando essa deliberação, a gente tem essa menção de valor para que a gente possa usar com recursos de cobrança para investimento no próximo edital, nesse edital que está vigente agora.
Qualquer dúvida, estou à disposição. Ok, obrigado pelos esclarecimentos. E aí eu abro a palavra para manifestações ou dúvidas. Temos a inscrição aí do Jax. Pois não, Jax? Bom dia a todos. Eu já tinha mandado o questionamento na sexta-feira justamente para permitir que houvesse uma preparação para essa resposta, né? Eu gostaria muito de ter essa resposta bem, assim, com uma boa explicação. A pergunta que foi formulada foi o seguinte: o valor que está sendo previsto é bem inferior ao valor que foi previsto e foi arrecadado no ano anterior, 2025. Então, em 2025, a previsão de arrecadação era de 316.300 e a apuração final de disponibilidade de investimentos totalizou 485 mil, que foi o que a gente teve em 2025 de disponível de verba de cobrança para os projetos. E agora, né, eu estou vendo a previsão é apenas 280 mil e a apuração final da cobrança de disponibilidade seria 276 mil. Ou seja, uma diferença muito grande daquilo que foi no ano anterior. Então, eu queria saber por que esses valores ficaram tão inferiores. É isso. Sim, Paulino, você pode compartilhar o PDF, por favor? Se puder dar um zoom para que a Angelita possa explicar. Se você puder dar um zoom maior aí, eu te agradeço, Paulinho. Ó, respondendo a pergunta do Jax, a gente fez a consideração ano a ano aí, tá? Então, a gente está partindo lá de 2021 até agora. Deixa eu pegar um em papel impresso, para mim poder fazer. Ó, então, o que que acontece? A gente tem no item 1, que é o de receita, que é a previsão de arrecadação, ela está prevista no LOAS. E essa previsão de arrecadação, ela é feita baseada naquilo que efetivamente foi arrecadado pelo comitê. Então, quando a gente considera lá no ano de 2021, a gente tinha uma previsão de 180 e a gente arrecadou 154 mil. Quando a gente vai para o ano de 2026, o LOAS manteve a mesma previsão de arrecadação, só que a gente arrecadou 170 mil. No ano de 23, a gente tinha a mesma previsão de 180 e arrecadamos 182. O que que aconteceu quando a gente arrecadou 182? Para o ano de 2024, esse valor aumentou. E nós arrecadamos no ano de 2024 mais do que o previsto, né? Então a gente previu 190 e arrecadamos 229. No ano de 2025, a previsão de arrecadação estava em 240 e foi arrecadado 329 mil. A previsão de 300, no ano que foi previsto 316, considerando o ano anterior de 329, foi arrecadado 231. Esse valor que a gente está falando, a gente está falando sobre cobrança, só sobre cobrança. O que que aconteceu no sistema de cobrança que gerou essa diferença de arrecadação no ano de 2025 especificamente? Se a gente olhar o histórico, 21, 22, 23, 24 e depois, a gente vê que o valor ele foi subindo gradativamente. Apenas no ano de 2026, a gente teve um saldo muito grande de arrecadação, quase 100 mil em relação aos valores anteriores. O que foi isso? Esse foi o maior. O decreto da cobrança, ela fala que a cobrança ela é feita entre o valor medido e o valor outorgado e o valor medido, e é o usuário que informa, que dá essa informação. No caso do ano de 2025, a gente teve usuário que não informou o valor medido. Então, o que que aconteceu? A cobrança foi feita direto sobre o valor outorgado.
E essa é a diferença. Por isso que deu uma diferença de quase 100 mil, porque ele pagou integralmente o valor outorgado. Ele não informou o valor medido. E no ano seguinte, ele já informou o volume medido e a arrecadação volta para os números normais. Então, se a gente considerar o número, o valor de arrecadação do comitê, ele se manteve sempre nessa média de 200. A gente está em 2024, a gente teve 229, e em 2020, 231 no ano de 2025. Então, de 2029 para de 2024 para 2025, a gente passou de 229 para 231, que é a média normal de arrecadação. Nessa planilha aí, ó, a gente vê direitinho que isso vai acontecendo, tá vendo? Então, em 2021, a gente tinha uma previsão de 180, arrecadou 170. 22 manteve os 180, arrecadamos 182. Como a gente arrecadou mais do que o que estava previsto, no ano de 2023 foi previsto 190. Arrecadamos 229. Arrecadamos mais do que o previsto. Em 2024, aumentamos o valor previsto para 240. Arrecadamos 329. A gente arrecada quase 100 mil a mais, que é o que teve essa questão do usuário não ter informado o valor medido. E no ano de 2025, a gente tinha uma previsão de 316 mil, por isso que dá lá um valor mais alto de investimento, mas a gente só arrecadou 231 mil. Como o valor do LOA ele é baseado na arrecadação, no volume arrecadado, para o ano de 2026, a gente tem uma previsão de 280. Se a gente considerar a média dos últimos anos, no ano de 2026, a gente vai arrecadar algo em torno de 235, 200, no máximo 240 mil, considerando o valor de arrecadação. Então, esse é a diferença de valor entre o que foi previsto em 2025 e o previsto de 2026. Apesar de ter previsto 316 mil, só foi arrecadado 231. Então, essa é a grande diferença, tá bom? Bom, entendi perfeitamente, que ótima explicação, muito obrigado. Acho que realmente deve ter sido isso, né? As pessoas, muitos, eu acho que deve ter acontecido isso, muitos não contestaram ou não declararam o valor, o número de metros cúbicos consumido, então prevaleceu o número outorgado, né? Ok, que bom. Agora, o que eu ponderaria agora daqui para frente, né, com a nova é uma nova organização, né, da SP Águas. É, eu estudei o assunto de cobrança, né, e eu sei que cobrança de recursos hídricos é uma atividade, é uma competência do Comitê de Bacias. E ela é exercida através do seu braço executor, antes da EE e agora SP Águas. Então, a implementação desse valor de cobrança, a implementação, a otimização da cobrança é uma questão, né, do órgão que atua, que executa essa competência, que é o SP-Águas. Então, eu sei já que a fiscalização, houve um incremento na fiscalização, o que é ótimo, né? Parabenizo. Espero que ele se espalhe mais ainda aqui na nossa UGRE. Sei que houve em São Antônio do Pinhal, mas, por exemplo, em São Bento ainda não, em Campos do Jordão também não. Mas, enfim, o nosso exemplo é sempre o Paraíba do Sul. Então, eles arrecadam 30 milhões, ou coisa assim, às vezes 18 milhões, 20, um valor astronômico, né, de cobrança. Claro que eles são muitos municípios, mais de 30, nós somos 3. Mas eu imagino que seja bem possível incrementar essa arrecadação, além de ampliar a base de cálculo, assim, a base de contribuintes, ou seja, conseguir autuar aqueles que extraem recurso hídrico, por exemplo, de poços, e a gente tem notícia de que tem muitos poços que não foram outorgados, não foram autorizados,
e isso é muito, assim, um volume muito grande, e outros tipos de usos, talvez até na agricultura, que é o que já se discute há bons anos, a cobrança do uso para a agricultura. Isso é uma perspectiva ainda. Mas, enfim, eu gostaria, né, de aproveitar essa reunião para deixar essa expectativa de que o SP Águas incremente, otimize, atue mais eficazmente no sentido de ampliar a base de contribuintes e fiscalização do volume de água que é extraído, porque isso vai implicar em aumento da arrecadação, seria muito bom para o CBH, para a bacia, para a UGRE, projetos, seria muito bom para todos nós. É isso. Ok, obrigado, Jacques. Eu vou pedir agora a Adriana, e se não tiver mais inscrições, porque a minha pretensão é concluir a reunião para que as pessoas possam voltar para as outras atividades. Não que eu queira, mas eu estou aqui à disposição, Valéria também. Então, só para ser conciso, Adriana. Então, nesse sentido, na fala do Jacques, é muito importante que se entabulem ações de educação para que as pessoas se adequem à legislação. Há que se apontar que, durante 40 anos que eu moro aqui na Bacia, eu nunca identifiquei uma fiscalização do SP Águas, eu considero isso uma maravilha. Entretanto, eu acho que tem que haver um período de transição, especialmente no município de Santo Antônio do Pinhal, para que as pessoas se adequem. E as pessoas, em geral, são de boa fé, elas querem fazer o correto. O problema é que elas não têm a menor ideia do que é o SP Águas, o que é uma outorga, etc. e tal. Então, eu, como membro da Câmara Técnica de Educação Ambiental, me coloco à disposição da Angelita e do Paulo para a gente entabular algumas ações muito objetivas, em curto prazo de tempo, para que a gente possa, então, auxiliar para que esse número de usuários cresça ainda mais com um cadastro bem consolidado e legal, que todos tenham o benefício de ter a água disponível e bem gerida para todos. Obrigado. Valéria, por favor. Bom dia. A minha pergunta, hoje eu estou substituindo a sua suplente da Sônia, né? E talvez isso tenha sido dito em outras reuniões, mas o que eu gostaria de saber é sobre o valor dos projetos, né? Que foram recebidos. Quando que nós saberemos se ele foi iniciado, como ele foi iniciado e quando é mesmo a prestação de contas? Então, Valéria, o comitê, ele vai até a parcela da aprovação. Então, a gente solta uma deliberação que ocorreu no ano passado, e aí nessa deliberação é aprovado esses projetos e os projetos são encaminhados para a Secofei. A partir daí, é entre tomador e agente técnico. O agente técnico hoje é o agente técnico terceirizado. E é o agente técnico que faz esse acompanhamento do comitê, e que faz o acompanhamento dos projetos, e aí esses projetos são acompanhados e é ele que vai fazendo passo a passo. O comitê, ele recebe a cada movimentação, a cada liberação de parcela, a cada alteração de cronograma, nós recebemos vamos dizer, essas informações, mas a partir do momento da deliberação, é uma tratativa direta entre tomador e agente técnico, tá bom? O que a gente está tentando verificar, e aí é uma questão, a gente está tentando tabular esses projetos para entender quais projetos já foram concluídos, quais não foram concluídos, quais ainda estão pendentes em andamento, mas isso a gente pretende apresentar para vocês nas próximas plenárias aí, pelo menos um quadro em relação aos projetos que ainda estão abertos. Aí a gente tem esse novo edital que está aberto, que a apresentação de projetos é até 24 de abril. Então, aí até 24 de abril eles vão pode ter essa adesão para novos projetos, que aí a gente vai deliberar no mês de maio, aproximadamente. Eu acho que a próxima reunião é 22 de maio? 26 de maio. 26 de maio. Então, no dia 26 de maio, sai uma próxima deliberação com os projetos que podem entrar agora até o dia 24. Tá bom?
Tá bem, obrigada. É que essa é uma preocupação antiga, né? Eu participei muitos anos da Câmara Técnica de Educação Ambiental, aqui do CBHPS, e sempre falávamos nisso, né? Porque nós deliberávamos era deliberado esse recurso e depois nós não sabíamos como ele tinha sido utilizado, quando ele havia sido iniciado, se ele havia sido finalizado. E esse tomador técnico, ele apresenta para vocês, ou assim, tem um prazo para que eles apresentem, ou enfim, se a Na gente consegue verdade, encaminhar isso. ele tem de acordo com o manual, ele tem todo um prazo. Então, o tomador assina o contrato, aí ele tem um prazo para receber a primeira parcela, aí ele precisa apresentar o material da licitação, aí ele recebe a primeira parcela, aí ele presta a conta do valor que ele recebeu na primeira parcela, aí ele, se a conta for aprovada pelo agente técnico, pelo agente financeiro, ele recebe a segunda parcela, e aí isso vai variar. Normalmente, dependendo do valor, 2 ou mais parcelas, né? Que o agente técnico, que o tomador, ele recebe do FEIBRO, isso numa previsão financeira. Não existe, pelo manual, uma norma dessa devolutiva desses projetos, né? Então, a gente não tem uma devolutiva desses projetos. Isso é mais uma gestão interna do que perante ao agente técnico, porque para o agente técnico, se o projeto atendeu todas as etapas que estava prevista no termo de referência, está de acordo com a planilha, com o cronograma físico-financeiro, com a planilha orçamentária, para o agente técnico não há nenhum problema, né? Agora, a qualidade dos projetos e o quanto isso refletiu dentro do comitê, aí é uma questão que a gente teria que discutir num outro âmbito, e não um agente técnico tomador propriamente dito, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Obrigado, Valéria. Algum complemento, Jaque? Sim, eu queria complementar, acho muito importante, porque nós também sentimos, Valéria, esse mesmo problema quando entramos no comitê, um grupo aqui, há 5 anos atrás. E realmente fizemos, né, aprova o projeto, aplica recurso público e não se sabe exatamente que fim vai ter esse projeto, se ele vai ser útil ou não para a bacia e se ele foi realmente bem feito ou não, e enfim, algum detalhamento a respeito disso. Então, a CTPAI aqui, Câmara Técnica de Planejamento, cuidou de acompanhar os projetos que foram sendo aprovados nos vários anos. Então, nós temos aí uma relação, temos um controle desses 30, 35 projetos que foram aprovados nos últimos 3, 4 anos, e temos um andamento razoável de cada um deles. E temos tentado justamente receber o produto final, o relatório final do projeto, temos já vários recebidos e encaminhados para os municípios interessados ou para o destinatário que realmente pode fazer uso daquele resultado do projeto e tornado aquilo de alguma maneira útil, né? Porque senão fica uma coisa assim, o agente técnico faz o projeto, fica por isso mesmo, e o comitê nem tem conhecimento exato do que aconteceu e do proveito daquele projeto. Então, a Câmara Técnica de Planejamento aqui cuida disso, cuida de ter resultado, de acompanhar, cobra do tomador, resultado do projeto, andamento do projeto. A gente tem feito esse trabalho. Excelente, Jackson, obrigada. Parabéns por essa iniciativa, acho muito importante. Obrigada. Eu espero até contribuir, porque a Secretaria Executiva também acho que tem esse propósito agora de saber bem como anda cada projeto, né? E eu espero que poder contribuir com essa ideia do CTPAI, né, da Câmara Técnica de Planejamento, instrumentalizando e dando mais acesso às informações, que isso é muito justo. Bom, eu queria, como já foi convencionado, eu queria agora passar ao final das manifestações e colocar em votação a deliberação
né, que trata do plano de aplicação anual da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, né, para a bacia da Serra da Mantiqueira, que é a deliberação 01/2026. Aqueles que estiverem de acordo, pode permanecer como está. Aqueles que queiram se abster ou manifestar alguma coisa, ou não aprovar, se manifestem, por favor. Bom, diante da ausência de manifestação, queria declarar a deliberação aprovada e, dessa forma, cumprir a nossa pauta. Eu acho que nós já fizemos as manifestações com relação ao assunto, prometemos que hoje a gente não ia esticar a reunião por conta dos outros compromissos, né? Então, se não tiver mais nenhuma questão importante a ser manifestada aqui na nossa reunião, eu queria iniciar o encerramento da nossa reunião, pedindo, primeiramente, para que todos abram a câmera para o nosso registro. Aí pedir para que façam um registro, abrindo a câmera para a foto, e fica bonitinho, né? Dá um sorriso para a foto aí. E desejando a todos uma boa semana, um bom feriado, reforçando o nosso compromisso no dia 26 de maio, que a gente tem uma reunião plenária. Eu acho que vai ter um esforço também para fazê-la presencial, né? Embora a gente tenha sempre o mecanismo de fazê-la mista, né? Híbrida. Mas eu acredito que talvez a circunstância nos motive a ter uma reunião presencial. E eu queria, então, encerrar. Angelita, mais alguma coisa que eu tenha esquecido? Não, né? Não, Então, podemos tá bom. encerrar. Então, bom feriado, boa Páscoa, e dizer que a Secretaria Executiva está à disposição da plenária, dos membros, e eu, principalmente, careço aí do contato, das informações, das dúvidas, e fico inteiramente à disposição, né, para isso. Muito agradecer mais uma vez o empenho de vocês para que esse quórum fosse feito, e assim a gente fica cumprida a nossa missão e a nossa obrigação de aprovar esse plano de aplicação dos recursos. Muito obrigado e até os 26 de maio na nossa plenária. Obrigada, boa Páscoa para vocês. Tchau, Tchau. tchau. Obrigado. Um abraço.